Bom dia. Eu recebi uma pergunta há uns 2 dias num dos grupos avançados que nessa época de alinhadores ela coube muito bem para eu fazer esse vídeo e tirar a dúvida de muitos colegas. Então eu estou gravando esse vídeo em resposta à dúvida da doutora Ângela, que está num dos grupos avançados. A doutora Ângela, ela foi um presente que a Associação Brasileira de DTM me deu num congresso que eu participei. Ela tem uma vasta experiência na odontologia miofuncional, na odontologia, em muitas áreas, mas na miofuncional ela é nova. Então eu achei a pergunta dela fantástica, principalmente porque a gente está passando por muitos pacientes que estão em tratamento de alinhadores. Então, ela me mandou um caso de um garoto de 16 anos, bem clássico, de classe 2, subdivisão 2. Então, aquela mordida profunda, bem profunda, com os incisivos laterais vestibularizados e aquele sorriso em asa de águia, onde os caninos estão mais altos, aí desce para os laterais e desce um pouquinho mais para os centrais. Então, uma mordida super profunda, classe 2-2. Como que eu resolveria só com a odontologia miofuncional? Eu vou passar como eu resolveria, como eu resolvo. Aliás, tem muitos casos como esse no meu Instagram, tanto nesse, no Pati Patini, como no Patrícia Patini. O Patrícia Patini é só um álbum de fotos de antes e depois, ou durante o tratamento. Então, se vocês entrarem lá, vai dar para ver que os meus pacientes de mordida profunda ou de mordida profunda associado à classe 2, subdivisão 2, eu costumo resolver com os aparelhos MyoBrace, com levantes na face lingual dos incisivos superiores, então levantes aqui nesses dentes, e os exercícios. Mas qual foi a dúvida da Ângela? Não foi qual seria o tratamento que ela faria com a miofuncional, foi porque ela conheceu a miofuncional, ela já tinha programado alinhadores para esse paciente. E ele já pagou o tratamento de alinhadores. E aí ela poderia arcar com, a gente vai interromper o tratamento de alinhadores e vamos dar continuidade com a miofuncional, mas financeiramente não é viável fazer esse tipo de coisa. Então, ela me pediu para eu ajudá-la a tirar uma dúvida em relação à parte respiratória dele e a escolha do aparelho miofuncional para dar continuidade com os alinhadores. Por quê? Qual é o aspecto particular do caso que ela me apresentou? É a respiração. Então, supondo que esse paciente não tenha os alinhadores, seria um caso que, devido à capacidade de respiração nasal dele, nós escolheríamos o S1. Aliás, eu não tenho um S1 aqui, mas eu vou pegar o catálogo só para ficar mais fácil de entender. Então, aqui. Por que esse paciente a gente entraria com S1? Porque ele tem orifícios maiores para ele continuar respirando pela boca, porém com uma entrada menor. Então, a gente diminui gradativamente a passagem de ar pela boca e esse paciente vai se acostumando com a retenção de gás carbônico de maneira gradativa. Porque se eu pego um paciente que tem uma capacidade de retenção de gás carbônico muito ruim e já faço essa transição abrupta para um aparelho como o S3, por exemplo, que só tem esses orifícios pequenininhos aqui, esse paciente vai passar por um desconforto grande. Então, é uma coisa boa? Mas quando a gente faz de uma maneira muito rápida, ele causa desconforto no paciente. É a mesma coisa que eu começar na academia já pegando pesos e fazendo exercícios muito difíceis. Então, a gente pega esse paciente e começa com a fase 1, depois fase 2 e depois fase 3. Mas esse paciente está com alinhadores. E qual que é o aparelho indicado para usar com alinhadores? Vou pegar o outro catálogo agora. Quem é meu aluno já sabe.
o aparelho indicado para alinhadores é o B3. E aí, qual que é a questão do B3? Exatamente. Oi, Monique, tudo bem? Eva F também já mandou um tchauzinho. Qual que é o problema do B3? Não é que é um problema. O B3, ele é perfeito. Olha só, tá vendo que a canaleta aqui, aliás, aqui é para brackets superior e inferior, aqui para brackets linguais, aqui é para bracket superior e inferior, mas tem já a grade que vai ajudar auxiliar na expansão. E o B3, olha que canaleta larga que a gente tem aqui, porque é justamente para abraçar tanto o dente quanto o alinhador por cima. Então, é o único aparelho que a gente consegue de maneira confortável, porque é indicação dele, do fabricante, recomendar para esse paciente, porque ele vai se adaptar. E aí, eu volto no problema. A questão dessa live está justamente no fato dele precisar de um aparelho que tenha um orifício grande, que é o S1. Só que o S1, olha só como que é a canaleta do S1, superior e inferior. Ela é bem justaposta pro dente, ó, para essa finura que a gente tem no dente. E com certeza, como ele é de silicone, se a gente der uma forçada, ele vai até abraçar o alinhador mais o dente. Só que a gente não quer que o paciente gere uma força nova. A ideia do aparelho é corrigir as disfunções de contração de musculatura da face. Se eu tô colocando um aparelho que eu quero amenizar essas forças musculares na face, só que ele precisa, para adaptar ao alinhador, ele precisa fazer mais força, então é contraindicado. Logo, o S1, por esse detalhe, não é indicado para esse paciente que usa alinhador. Seria indicado apenas por conta dos orifícios. E aí, eu vou voltar no B3. O B3 vai ter esses orifícios pequenininhos. E outro detalhe que atrapalha um pouco a gente nessa decisão, por isso que eu fiz questão de gravar esse vídeo, porque é um caso particular muito interessante, é que o B3, ele é de poliuretano. Ele não é maleável como o B1. Por quê? Qual foi a minha proposta para a doutora Ângela, para esse paciente dela? Pegar um aparelho como o B1, por exemplo, porque o B1, apesar dele não ter essa canaleta tão larga quanto o B3, ele tem as canaletas para os brackets. Então, é possível a gente fazer um abuso de técnica e usar o B1 para colocar por cima dos alinhadores, ok. Então, em relação à adaptação, a gente já conseguiu driblar esse problema. Mas a questão agora tá na parte respiratória, porque esse paciente da doutora Ângela, ela falou que só tem uma capacidade de retenção de respiração, uma respiração nasal de 3 minutos apenas. Então, ele consegue fechar a boca e respirar pelo nariz apenas por 3 minutos e ainda com um agravante, com vontade de puxar mais o ar, mostrando que essa respiração nasal dele é desconfortável. Então, o B1, só esses 2 orifícios fica ruim, mas é o aparelho mais próximo que a gente vai conseguir usar para adaptar. Ok. Por que eu tô insistindo na gente usar o B1? Porque a gente pode recorrer a também fazer uma outra adaptação, que seria pegar esse aparelho aqui e unir esses 2 orifícios, fazendo um orifício desse tamanho, daqui para cá, com uma lâmina de bisturi. Eu já fiz isso aqui no consultório com um paciente e deu certo, tá? Só que não foi uma adaptação tão rápida. E agora eu vou para a segunda parte. Então, a minha recomendação foi B1 e unir esses 2 orifícios com o uso de um bisturi. Tem que ter muito cuidado, porque se pega uma lâmina nova de bisturi, ela escorrega como uma manteiga. E aí a gente pode fazer algum desenho indesejável,
ou acaba cortando onde não deve. Então, muito cuidado. É realmente uma recomendação de nível avançado para quem precisa ter uma prática de trabalhar com o bisturi e o silicone do aparelho, tá? Eu já errei algumas vezes. E então, qual que é a minha outra recomendação em relação à adaptação desse paciente? Então, a gente pode entrar com o B1 e uma introdução gradativa. Essa introdução gradativa pode ocorrer de duas formas. Qual seria? Primeiro, usando o acordado por uma semana, só usar acordado para ir fazendo essa adaptação, essa normalização da respiração, começar a aumentar um pouco mais a retenção de gás carbônico no corpo, normalizando a respiração, respirando mais pelo nariz e menos pela boca. Então seria, no primeiro dia usar 10 minutos o B1 por cima dos alinhadores, no segundo dia 20 minutos, no terceiro 30, 40, 50, 60. Quando chegar nos 60 minutos que esse paciente conseguir usar apenas acordado, aí sim coloca à noite para dormir. Então, introduz o uso noturno somente após essa semana de uso de aumento gradativo. A outra opção é fazer várias sessões de 10 minutos do uso do aparelho durante um dia. Então, várias vezes fica 10 minutos, coloca no timer do celular, ficou 10 minutos, tira, fica 10 minutos, tira. Isso vai acelerar um pouco essa normalização da respiração e, mais uma vez, essa capacidade de retenção de gás carbônico no corpo, tá bom? E aí, o paciente pode se propor para colocar para dormir logo na primeira noite e ele vai ficar com o aparelho na boca o tanto que ele suportar, ou ele pode fazer uma semana com essas várias sessões de 10 minutos do uso do aparelho acordado e depois só de uma semana que coloca para dormir, tá? Deixa eu ler aqui. Da Monique. Monique, você me mandou uma mensagem, né, no particular. Eu ainda nem abri, eu vou te responder. Quando for precisar o elástico de classe 2, daí suspende o uso do Myo Brace, mas seria ideal quanto tempo remover o Myo Brace? Pois é. Existem também duas formas, Monique, de trabalhar. A gente nem entrou na questão do elástico de classe 2. Por quê? O Myo Brace pode já resolver. Com a anteriorização da mandíbula todas as noites, o Myo Brace pode já resolver grande parte do posicionamento mandibular da classe 2. Mas é muito comum a gente precisar associar a mecânica de elástico de classe 2 e a gente sabe que vai acelerar o tratamento. Então, vamos supor que a doutora Ângela esteja no... A gente nem entrou nesse assunto, mas provavelmente tem no plano de tratamento dela entrar... Nossa, agora que eu vi que meu avental tá sujo. Entrar com a mecânica de classe 2, de elástico de classe 2. Existem duas formas, Monique, que eu trabalho aqui no meu consultório. A gente pode pedir para esse paciente usar a mecânica de classe 2 durante o dia, tira só para comer e escovar os dentes, e à noite usa só o Myo Brace, ou para com o Myo Brace e usa a mecânica de classe 2 o dia e noite, tá? Eu prefiro fazer mecânica de classe 2 durante o dia e Myo Brace à noite, porque a minha experiência mostra que os pacientes que deixaram de usar o Myo Brace à noite por conta de troca de aparelho ou mecânica de elásticos, assim, tiveram uma piora na respiração e na postura de língua. Porque por mais que a gente tá seguindo um protocolo de tratamento bem bonitinho, paciente super colaborador, acontece muitas vezes de não estar automatizado ainda a postura de língua e a respiração nasal. E aí a gente quebra o nosso tratamento no meio. Vamos supor, tá 1 ano usando Myo Brace, alinhador ou brackets, e aí a gente interrompe isso por conta de uma mecânica de classe 2, ou mecânica de elásticos que seja, e aí esse paciente acaba voltando 1 ou 2 passos atrás na evolução que ele estava da normalização da respiração e da postura de língua e do selamento labial, tá? Vamos lá, mas você acha que não vai alterar a programação dos alinhadores, já que eles não reconhecem o aparelho? De nada, Monique.
se não vai alterar a programação dos alinhadores? Eu acho que não, porque só vai alterar a programação dos alinhadores se o paciente deixar de usar os alinhadores conforme ele precisa, tá? Porque o uso de qualquer aparelho MyoBrace sobre os alinhadores fica restrito apenas à postura de língua e normalização da respiração. Ele acaba não agindo na correção da maloclusão, tá bom? Então, a doutora Ângela pediu para que eu gravasse esse vídeo. Aliás, eu falei para ela que seria um tema muito interessante para eu gravar e deixar aqui salvo, tanto no Instagram como no YouTube. E depois ela falou assim, ai, Patrícia, se você puder gravar, para mim vai ser muito bom. Eu não consegui, porque eu tô sem secretária esses dias. E tá uma loucura aqui no consultório sozinha, mas hoje eu consegui, vai ficar salvo aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, coloca debaixo desse vídeo ou me manda no particular, tá bom? Um beijo, um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.